Nesta aula, nós vamos conceituar o que é gradação, graduação ou ampliação, como você queira chamar, né? Então, como eu falei, o objetivo da nossa aula é compreender o que é a gradação, de onde vêm os valores de gradação, quais os tipos de gradação existentes e como fazemos a gradação em um sistema de CAD. Bem, vamos começar entendendo o que é a gradação. A gradação, ou graduação, ou ampliação, como você quiser chamar, é o processo pelo qual, a partir do tamanho base, o tamanho original, o tamanho digitalizado, nós vamos criar os demais tamanhos da sua grade de tamanhos. E da onde vêm esses valores da gradação, né? Da onde você tirou esses valores? Eles vêm da tabela de tamanhos que a empresa utiliza. Toda empresa, quando vai criar, todo modelista, quando vai criar os seus moldes, ele utiliza uma tabela de tamanhos. Então, é dessa tabela de tamanhos, que você pode ter tabelas masculinas, tabelas femininas e infantis, é que você vai retirar esses valores que vão crescer. Então, você repara aqui que na tabela você tem as partes do corpo, né? As medidas, né? Ombro, busto, cintura, quadril, largura da manga. E você tem aqui todos os tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e por aí em diante. Então, o que eu vou fazer? Essas medidas são as medidas do corpo. Está ali, ó, marcadinho no meu manequim. Eu vou estudar elas e ver o quanto que elas aumentam de um tamanho para o outro. Vou pegar como base as medidas principais do corpo, né? As 3 principais medidas do corpo humano são, para a nossa área, claro, de modelagem, né? Desenvolvimento de modelagem do vestuário, busto, cintura e quadril, e nós podemos ver que de um tamanho para o outro, ela cresce de 4 em 4 centímetros. Então, eu tenho ali, no tamanho 36, o busto é 80, no tamanho 38 é 84, no 44 é 80, no 40 é 88, no 42, 92 e assim por diante. Então, a gente vê que elas crescem de 4 em 4 centímetros. Então, se eu observar aqui, ó, as principais medidas do corpo estão marcadas ali no meu manequim, certo? E aí eu tenho ali, ó, 88, peguei ali do 40, se eu não me engano, olha aqui, ó, vamos ver aqui de novo, ó. O busto 88 é do 40, então aqui eu peguei como exemplo aqui do 40. 88 no busto, 68 na cintura, 98 no quadril. Então, só que eu sei que essa circunferência vai ser dividida ao meio, porque eu tenho a parte da frente e a parte das costas. Tomando isso como base, eu vejo que na frente tem que crescer 2 centímetros e nas costas tem que crescer 2 centímetros, correto? Tanto no busto, quanto na cintura, quanto no quadril, porque eles crescem de 4 em 4. Então, vão ser 2 centímetros para as costas, 2 centímetros para frente. Aí tá aqui, ó, se eu imaginar o molde vestido no corpo, a gente trabalha com metade do molde, né? Metade da frente, ou seja, 1/4. Então, eu vou ter isso aqui, ó, o molde da minha frente, de uma camiseta, por exemplo. E aí, se eu ver aqui, ó, tem o busto, cintura e quadril. Analisando que ele vai crescer de 4 em 4, né, e é 2 centímetros para frente, 2 centímetros para as costas, como nós já vimos, eu vou ter que acrescer 1 centímetro aqui do lado, porque eu estou trabalhando com 1/4 da peça. Então, ali, ó, na lateral, ela vai crescer 1 centímetro. Eu já botei 1 centímetro para baixo, também, que é só para vocês terem noção que é o crescimento padrão aí, que pode variar. Vai depender do quanto a empresa cresce. Aí, esse negócio do comprimento já varia um pouco de empresa para empresa. E aí, se eu pegar agora o molde desdobrado, o que eu vou ter? Ele crescendo 1 centímetro para cada lado. E aí sim eu tenho a frente crescendo 2 centímetros, certo? Então, quando ela está desdobrada, eu vou ter gradação para os dois lados, ela vai crescer os 2 centímetros. E aí, e o resto da peça, né? Então, os valores dos demais pontos estão mostrados na imagem aqui, mas são tirados da mesma forma. É um estudo feito através da tabela de tamanhos. Eu não vou me ater a esse estudo, até porque eu não tenho um grande conhecimento de como obter esses valores. Eu já tenho os valores que a gente trabalha na sala de aula, né? Inclusive tenho professores hoje aí desenvolvendo material explicando isso, que assim que ele tiver com esse material pronto, a gente vai fazer um curso juntos para estar passando para vocês isso de como extrair esses valores na tabela de tamanhos. Mas agora que eu tenho esses valores, eu consigo fazer a minha gradação. E aí existem 2 tipos de gradação, que é a gradação regular e a gradação irregular. A gradação regular
é aquela em que a diferença de um tamanho para o outro é a mesma, ou seja, se crescemos 1 centímetro do P para o M, vamos crescer 1 centímetro do M para o G e 1 centímetro do G para o GG e assim por diante. Já a gradação irregular é aquela em que a diferença entre os tamanhos não é a mesma. Ela é muito utilizada para modelos infantis e quando temos a necessidade que os tamanhos cresçam irregularmente. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho um bolso. Esse bolso ele vai do PP ao GG. Ele tem todos os tamanhos. O verde é o PP, o amarelo é o P, o azul é o M, o rosa é o G e o laranja é o GG. Já aqui do outro lado, eu tenho um bolso que também vai do PP ao GG, só que ele só tem 3 tamanhos. Dessa forma que eu tenho P e PP vão ficar do mesmo tamanho, que ficou aquela cor ali, aquele verde esquisitinho. O M é o azul e o G e o GG cresceu e está do mesmo tamanho, que é o laranja. Uma outra forma de fazer gradação irregular é como é mostrado aqui. Aqui eu tenho uma camisa, a frente direita de uma camisa, onde ela cresce toda por igual. Mas se você olhar aqui do outro lado, na gradação irregular, a barra dela cresce diferente. Tem tamanhos que crescem mais, tem tamanhos que vão crescer menos, de acordo com a necessidade aí. Isso é muito comum em roupa infantil. Quem trabalha com roupa infantil já deve ter visto isso aí, mas a gradação irregular é muito utilizada em várias etapas, mas no infantil é bem forte. Agora, como eu vou aplicar isso num sistema de CAD? Tudo vai ser baseado no nosso bom e velho amigo sistema de coordenadas do eixo cartesiano, onde eu tenho o horizontal é o eixo de x, o vertical é o eixo de y, e onde x para a direita é positivo, x para a esquerda é negativo, y para cima é positivo, y para baixo é negativo. E aí, em cima disso, eu vou traçar as minhas coordenadas. Então, quando eu tenho ali um molde onde eu vou ter que crescer ele para cima, para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que em cada ponto onde vai ser aplicada a minha gradação, vai ter um eixo dessas coordenadas, um eixo de coordenadas cartesianas. E aí eu vejo, ele vai crescer meio para cima, meio para a direita, meio para o lado, e aí eu vou marcando esses pontos para fazer tanto os tamanhos maiores quanto os tamanhos menores, e depois eu vou vou redesenhar o molde, e aí eu tenho a minha gradação feita. Claro que assim, no computador aparece que é difícil, mas no computador vai fazer todo o trabalho para a gente só vai informar os tamanhos e os pontos e os valores que vão crescer em cada ponto para poder fazer a nossa gradação, tá certo? Bem, com isso a gente encerra essa aula onde nós entendemos de onde vem a gradação, para que ela serve, como é que ela é utilizada no sistema CAD, mas agora é como fazer essa gradação no CAD. Isso é o assunto da nossa próxima aula. Bem, espero que você esteja gostando do curso, né? Agora as informações estão começando a ficar um pouco mais complexas. Quero lembrar você que você pode entrar em contato comigo pela área de discussão do curso ou através do e-mail que aparece no final de toda a aula, os contatos, né, que eu tenho ao final de cada aula. E não deixa se abater, se está ficando difícil, não fique com dúvida, conversa, manda mensagem, né? Se você preferir, pode me seguir no Facebook, nas redes sociais, e aí mandar mensagem pelas redes sociais. O importante é você saber conseguir sanar suas dúvidas, porque apesar de ser um curso à distância, você tem aqui um professor que está para te ajudar. Se você entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em te responder e sanar as suas dúvidas, tá certo? Bem, a gente para por aqui. Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.